Pessoal, o Corinthians que ainda não fez anúncios, né, de chegadas, mas tem aí uma barca de saída do time do Corinthians. Corinthians que está mandando bons jogadores, né, alguns jogadores, né, vazar do time do Corinthians. Acredito que o Corinthians vai fazer uma pequena reformulação no seu elenco, né? Não é à toa que o Corinthians está mandando muitos jogadores embora, né? Jogadores consagrados no time do Corinthians, como o Fagner, o Corinthians já mandou embora. Ficou interessado, quer saber tudo que o Corinthians está planejando, quer saber qual é o planejamento que os setoristas apuraram aí do time do Corinthians, o planejamento para 2025, então assista esse vídeo até o final. E a gente vai saber o que está acontecendo no Corinthians, afinal é reapresentação. Tá o nosso querido Wagner Vieira, tá ameaçando chover aí, porque a Tati já teve que picar a mula com o cabeça, hein, Vagnão? Boa tarde, Fernandinho e todo mundo ligado nos donos da bola. Isso, ó, cheguei mais cedo aqui, tava aquele sol de verão quente, muito quente, e agora mudou o tempo, já tá aquele ventinho, ó, chegando as nuvens, acho que vai chover aqui também, tá? Aquela chuva de verão em São Paulo, sempre em janeiro a gente sofre no final da tarde com aquela chuva. Mas é isso, reapresentação aqui no CT Joaquim Grava. O Corinthians voltou das férias, né? Hoje pela manhã teve reapresentação dos jogadores aqui no CT Joaquim Grava. Primeiro, de manhã, apenas uma avaliação, já que os exames, aqueles exames médicos que são feitos sempre no início de pré-temporada, foram feitos no ano passado, então já adianta esse processo. Pela manhã, avaliação, e agora à tarde o Corinthians treina no campo com bola no CT Joaquim Grava. E aí todo o elenco, fora os jogadores que saíram, se reapresentaram, inclusive o Garro, o jogador que chegou ao Brasil ontem à noite, veio da Argentina depois daquele acidente com a vítima fatal que teve na Argentina. Ele se reapresentou e está junto com o elenco corintiano por aqui. Em relação ao Corinthians, o Corinthians teve a renovação de contrato do Breno Bidon, um jogador que foi muito bem na temporada passada, 45 jogos, 1 gol. Ele que renovou o contrato, tinha contrato até 2028, renovou por mais uma temporada, fica até o fim de 2029 aí, uma bagatela de multa para fora do país de 100 milhões de euros e para dentro do país 370 milhões de euros. O Breno Bidon e também o goleiro Felipe Longo, que faz parte aqui do elenco corintiano, eles não participarão da primeira parte do Paulistão. Os 10 podem ficar de fora até dos 10 primeiros jogos, porque estão com a seleção brasileira sub-20 que disputa o Sul-Americano neste mês de janeiro na Venezuela. E ó, tem um torcedor aqui que veio de longe, viu, Fernando? Vem cá, chega mais. Veio de longe. De onde você veio? São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Seu nome? Alan. Rapaz, vai falar, veio de Rio Preto. Você ficou aqui na outra portaria, tá quem? Minha namorada. Mas deixou a mulher lá, pá? Tem que fazer um cerco, né? Pegar o jogador lá, outros aqui. Vamos pegar uns autógrafos de todo mundo aí. É autógrafo e foto? Autógrafo e foto e abraço pros amigos lá no interior. O que você acha que vai ser o destaque do Coringão esse ano? Cara, eu acho que novamente esse trio de ataque aí, Memphis, o Yuri Alberto aí, Thales Magno também acho que vai fazer sucesso esse ano aí. Vai ter tudo pra conquistar título esse ano, se Deus quiser. É isso aí, fica de olho aqui e fica de olho lá também. Com certeza. Abraço, Fernandinho. É isso aí. Então, Fernando, é isso. Muitos torcedores aqui no CT Joaquim Grava, desde as primeiras horas, quando os jogadores chegaram, muitos torcedores, e aqui ainda se permanece um pouquinho de torcedor. Tem outros aqui atrás da câmera, o pessoal que veio aqui para tentar pegar uma foto e um autógrafo dos jogadores que vão disputar a temporada de 2025. 4 competições: Campeonato Paulista, estreia contra o Bragantino, depois tem pré-Libertadores, Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro, professor. Me diz uma coisa, que o torcedor quer saber, vai contratar alguém ou não vai? É aí que tá, né? A gente tem o Pedro aí, que é o nosso setorista da Rádio Bandeirantes, o que, sem nomes, além das especulações do Pogba, aquela coisa toda. Mas tem as prioridades de mercado, como um zagueiro canhoto, um lateral esquerdo e também um meia atacante. Mas aí não tem um nome específico, já aquele alvo acertado, como você estava falando com a Tati sobre o Andreas Pereira, e vocês estavam falando no mercado. Não tem um nome específico, mas tem as posições que o Corinthians está pensando e precisando, já que ficou com um time bem montado no final da temporada passada, com 9 vitórias seguidas, e aí de um time que estava para cair para a segunda divisão, conseguiu a classificação para pré-Libertadores, então terminou o ano muito bem. E ó, começando a chover aqui, viu, Fernando? Deixa eu ver o cartaz da galera aí atrás, Vagnão. Cadê? O menino tá tentando mostrar. Olha lá, vem cá. Yuri, sempre acreditei em você. Agora todo mundo acreditou no Yuri, né? Ninguém criticou, nunca. Todo mundo. Exatamente. Nunca criticou Yuri? Não. Como que é o pedido aí? Yuri, sempre acreditei em você. Tira uma foto comigo. E tem que falar, ó, nunca critiquei.
Nunca critiquei. É isso aí, o torcedor corintiano esperando o Yuri Alberto. E tem essa história do Garro, Fernandinho. É claro, a gente sabe que tem toda a questão da justiça, a justiça que vai resolver lá na Argentina, mas tem torcedor aqui também com a camiseta do Garro aqui em apoio a ele, né? Em apoio a ele, com certeza. Tamo junto. 34 milhões de loucos com Garro. É isso aí, torcedor corintiano na porta do CT, apoiando o Garro, apoiando o time do Corinthians, que nessa temporada tem uma temporada cheia com 4 competições. Valeu, Vagnão. Vamos aguardar aí a justiça argentina para ver como é que se desenrola esse processo. Recolhe a barraca aí, Vagnão, que vai cair um toró, meu irmão. Tchau. Um abraço, obrigado. Pois é. Bruno Bidon e Yuri Alberto provavelmente... Breno Bidon e Yuri Alberto não passam do meio do ano, né, Pedro? Ah, dificilmente. São jogadores... Quando renova o contrato assim no moleque, é que já tem para tentar garantir algo mais lá na frente. Essa renovação de contrato com o Bidon foi muito do tipo, a gente dá uma valorização do seu salário, se foi titular na reta final do ano. Foi a mesma coisa. Exatamente. E aí você fica mais um pouco... Houve um aumento do valor da multa aqui para os clubes brasileiros. Antes era de 100 milhões de reais, agora é de 370 milhões de reais, como informou o Wagner. Mas o Corinthians dificilmente vai segurar esse jogador, 19 anos. Os empresários já estão trabalhando. A gente sabe como o empresário de futebol trabalha, tentando buscar clubes. Eles querem ganhar dinheiro, quer ganhar lucro. Faz parte, é um negócio. E faz trabalhando, quer ganhar dinheiro. A boa notícia para o torcedor do Corinthians é que, diferente de muitos jogadores revelados pelo clube, que uma boa parte está com os empresários, o Corinthians tem 90% dos direitos econômicos do Breno Bidon. Faz tempo, hein? Faz tempo que isso não acontece. Assim. Faz tempo que isso não acontece. O Yuri Alberto é uma situação bem diferente. Aquela negociação que a gente não entendeu direito como foi feita na gestão do Duílio, 5 jogadores envolvidos, troca de direitos econômicos. O Yuri Alberto, o Corinthians tem 50% só dos direitos econômicos. Mas é um jogador que dificilmente vai ficar. Ele mesmo já falou que tem vontade de ir para a Europa. Esses são os 2 negociáveis do Timão, Fernandinho. O Corinthians está fazendo o que o Palmeiras fez há um tempo atrás. Está priorizando renovar o contrato de quem está lá dentro. E a gente vai entrar naquela história. 3, 5 anos, o que se faz? Se você faz isso com um jogador jovem, ok, né? Por exemplo, eu faria um contrato de 7 anos com o Bidon. Entendeu? Mas é o máximo. Eu não faria um contrato de 7 anos com. Lembra quando o Denilson foi pro Betis, exemplo. foi de 10 anos. Isso não existe mais. Né? Eu acho que manter o que tem já é uma vitória, mas não pode ficar só no que tem. Se quiser dar um salto de qualidade, precisa trazer esse zagueiro para ser o companheiro do Ramalho. Precisa trazer 2 laterais, agora com mais urgência, porque o Fagner saiu. O Fagner não existe mais no Corinthians. Então precisa trazer o cara. E para trazer esse cara, eu acho que tem que ser um cara para ser titular. Eu não confio no Mateuzinho, nem no Léo Maná? No Bidu. E na rapaziada que tá vindo da base também não tem nada extraordinário. O Léo Maná é bom, mas assim não é nada extraordinário. Por isso parece ter um centroavante bom, né, cara, que tá aí na Copinha. Agora, a história do Pogba é bom a gente ficar atento aí, É. né? Do Pogba é bom a gente ficar atento. Em que sentido? Pode acontecer a qualquer instante. Isso é informação. Loucura para muita gente. Mas mesmo com essa impossibilidade financeira do patrocinador, que está sob júdice, velho. 60 dias a Esportes da Sorte diz que vai estar regularizado em todo o Brasil. Se a Esportes... Informação bombástica, né? A gente deu risada disso no domingo. Se sair Esportes da Sorte, tem 10 empresas que estão regularizadas. O problema é que demora. Que vão se estapear para entrar na camisa do Corinthians. Então esse não é um problema. Agora, a discussão é outra. Será que você tem que pegar esse dinheiro e boa parte desse dinheiro, quase a totalidade desse dinheiro, e colocar só no jogador? Essa é uma outra discussão. Porque quando você renova com um jogador, você não adianta um dinheiro, mas você faz, que é aquela tal da luva que é diluída no salário. Você está fazendo um compromisso. Com o Pogba vai ser assim. Porque ele virá para receber um altíssimo salário. 4 milhões por mês. Só que ele vai... Nossa, que coisa absurda. Mas espera aí, quanto a patrocinadora vai pagar? Vamos falar sem a meia-verdade, falar a verdade inteira. Quanto a patrocinadora vai pagar? A Esportes da Sorte estava falando em pagar cerca de 3, né? 3. Aí fica 1 milhão para o Corinthians. Quantos anos de contrato seria? 3 anos de contrato. 3 anos de contrato, o Corinthians ia arcar com 36 milhões, um contrato de 36 anos a 4 milhões, 150. São 15 milhões de comissão, calma aí, 15 milhões de comissão. Já estamos falando em 36 mais 15, 41. Mete o 13º aí. 51, mais o imposto de renda, alguém paga. Esses jogadores vêm com salário com imposto de renda livre, quem paga é o clube. Põe minha conta aí, mas
30 milhões. Botou 13º? 13º. Então, cara, a patrocinadora ajuda, mas não paga tudo. Uma operação dessa pro Corinthians, Pogba, fica mais ou menos, pro parte do Corinthians, 70, 80 milhões. Tem que Mas amarrar. gastou isso com o Luan, Fernando. Não, então, eu sei, Luan. mas eu não estou questionando a qualidade do cara. Só o que tem que ficar claro é que tem que falar a real. Uma parte fica pro clube Não, mas pagar. é um ótimo negócio, Fernandinho. Se você tem um patrocinador que te proporciona trazer um jogador do nível Não, do acho que só vai Pogba, trazer ganho. como tá o Memphis É aí... notícia no mundo. É impressionante. Quando você tem a capacidade, a Você tem- possibilidade você tem mídia de e fazer retorno um esportivo, negócio como né? esse. O único problema que eu vejo nessas negociações, assim, nesse modelo, é que você tira espaço do garoto que está subindo e você não vai ganhar nada com isso. Você vai ganhar dentro de campo ali, mas eu acho que 2 jogadores em um modelo como esse seria o limite. Porque você não pode também abrir mão do espaço, como o Bidon ganhou agora e que o Corinthians vai vender, sei lá, por 120 milhões de reais. E o Bidon, que tem um outro treinador que estava lá que não queria o menino, né? Encostou ele. O Bidon O veio... Antônio Oliveira não gostava muito dele no começo, depois O ele... próprio Ramon. O Ramon, Ramon não é, também. ele ficou na reserva encostado. Em março, o Bidon quase voltou para o Sub-20, né? Em março, a diretoria do profissional queria voltar ele para o Sub-20. É, E aí, eu não acompanho de perto as Sim. categorias de base. Eu não sei se tem uma geração que promete lá sim. no Corinthians. Não sei. Tem bons jogadores. Você falava do centroavante, tem o Guinegão, né? que é um bom jogador, o Denner, lateral também. Mas ainda tem em cima do Pogba, essa informação importante que o Quesada traz, o Bidon seria o jogador que perderia espaço, né, com a chegada do Pogba, isso. muito provavelmente, como o Veloso pontuou. Agora, Mas se a gente conta que ele vai ser vendido em breve, Sim. né? Que tudo indica, né? E tem que ser breve mesmo, porque senão perde espaço, você desvaloriza joga. o menino. Ele recebeu algumas sondagens, não chegou a ser proposta ainda, né? Um time que gostava muito do futebol do Bidon é o Bayern de Munique. O Bayern de Munique, antes mesmo dele vir ao profissional, já tinha conversado com o Corinthians tentando trazer o atleta para a Alemanha, só que não rolou a negociação. Agora, o Pogba é um jogador de mídia, um jogador, eu acho, mais midiático até do que o próprio Memphis Depay. Acima com relação à mídia do que o Memphis Depay. O Corinthians conversava num salário de 4 milhões, faltava o suporte financeiro de uma patrocinadora, fechando, como o Quesada trouxe também a informação, olha, eu gosto. Só não pode esquecer que tem uma parte significativa no investimento que eu acredito que vai ser bom. Eu acho que esse não é o Porque problema. não pode ficar iludindo, não, veio de graça. Não vem de graça, gente. Tem uma parte significativa que o clube tem que arcar. Eu graça acho um não tem, ótimo não. negócio É bom. nessas condições. Eu só estou alertando, porque de Ô, graça Fernandinho, não é. Só precisa amarrar bem, porque é o seguinte, quem vai pagar na realidade é o Corinthians. Se qualquer Sim, é um dinheiro que empresa deixa de se entrar pra mandar, ele, o jogador não está fazendo um contrato com a empresa, está fazendo um Foi o que contrato aconteceu com o Paulinho. É isso. Então é sempre o clube que é responsável. Vai arcar. Né? Não tem essa história do preposto aí, não. O clube é responsável por tudo. Acho uma contratação, concordo com o Pedro e com Eu o também Veloso, acho um cara bombástica, sensacional. incrível. Esse cara, o que ele jogou na E ele Copa deve estar de com vontade de jogar. 18. Estão quase 2 anos Agora, parado, é um né? jogador que a gente também vai precisar ter calma nesse retorno, porque estamos aqui com um jogador de futebol. Voltar tem um tempo do cara maturar, pegar novamente o ritmo, vai estar jogando no lugar que não é do métier dele, problema com o idioma, tem uma série de fatores, né? Campo, tem um monte de coisa. jeito de jogar. Muita coisa para conversar, exatamente como o Corinthians. Voltando também aos trabalhos e tentando manter aquela boa energia do fim da temporada, né, Vlad? Para contagiar também o início de 2025. Exatamente, Mari. Um beijo pra você, um abraço pro Bruno, pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Corinthians se reapresentou hoje, agora de manhã, aqui no CT Joaquim Grava, vai começar a pré-temporada, visando o Campeonato Paulista, que começa no dia 16 pro Timão, contra o Red Bull Bragantino. Corinthians sem grandes novidades, não fez contratações até o momento, teve a saída de 6 jogadores. A principal informação a respeito do Corinthians nessa segunda-feira é a respeito do Rodrigo Garro. O meia corintiano, camisa 10, que no sábado se envolveu em um acidente de carro na Argentina, um motociclista terminou falecido, infelizmente. E o que aconteceu? O Garro vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Ele chegou ontem à noite aqui ao Brasil, no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, mas acabou conseguindo evitar a imprensa, saiu por uma entrada alternativa, não conversou com ninguém, e agora tem essa questão. Ele veio hoje já para o CT Joaquim Grava, já está com o restante do elenco, e entrou inclusive por uma entrada alternativa. A gente vê aqui no fundo os torcedores, uma concentração muito grande de corintianos, aqui para tentar dar um apoio
para o time, mas o Rodrigo Garro preferiu evitar esse contato com os torcedores e principalmente com a imprensa. O Corinthians que anunciou também a renovação de contrato do Breno Bidon, meia de 19 anos, vai ter contrato agora até 2029. O vínculo anterior dele era até 2028. A multa rescisória de 635 milhões de reais, cerca de 100 milhões de euros, principalmente para o mercado estrangeiro. O Corinthians, que valorizou bastante o jogador, deu um aumento salarial e está vendo agora a questão do assédio europeu. Ele não vai sair nesse começo de ano, mas é bem provável que no meio do ano ele vá para algum time da Europa. Volto com vocês. Vlad, a gente vai para a agenda do Corinthians, então, se preparando, né, para essa temporada. Então, os próximos passos. Hoje, a representação do elenco, como você trouxe. E aí, no dia 16 de janeiro, a estreia no Paulistão, contra o Red Bull fora. No dia 26 de janeiro, aí tem o primeiro clássico, jogo contra o São Paulo também fora. E no dia 19 de fevereiro tem a estreia, então, começando essa caminhada na Libertadores, passando por essas fases preliminares. Bom dia, Mariana Pereira. Tudo bem? Pois é, a gente não tinha se visto, né, com... Já te dei hoje. Feliz aniversário, Natal, Ano Novo, Páscoa. Corpus Christi. A gente já garantiu tudo. Bom dia, viu, Jailson? Você não. Tem que fazer isso daí também, porque eu esqueço o aniversário de todo mundo. Bom dia, Maris. Bom dia, Bruno. É isso. Bom dia. Isso bom é dia ao fã de esporte. Isso é ser respeitoso. Vamos lá, Mari Pereira, e aí, esse início de temporada do Corinthians? Porque a temporada passada terminou da melhor maneira possível. E começou quase que da pior, né? Da pior maneira possível, né? Foi o extremo. Começou? Porque eleição do Augusto, e aí todo aqueles primeiros meses. Da temporada passada. Terminou do melhor e tinha começado Terminou do melhor e tinha começado do pior. E agora começa como? Agora começa do melhor. A expectativa é que não termine da pior. Exatamente. Acho que sim, a boa notícia para o Corinthians e para o corintiano é, de fato, você conseguir manter o elenco que levou o Corinthians a uma pré-Libertadores, por exemplo. Né, com condições ainda de rebaixamento até um certo momento ali no Campeonato Brasileiro. Então, manutenção do elenco, acho que a renovação do Bidon já na expectativa de uma possível venda, você valoriza o atleta, você valoriza o clube. Ele perde esse começo, né, de temporada do Corinthians por conta do Sul-Americano Sub-20, que ele é convocado, então o Corinthians fica nessa janela sem o Bidon. Mas, de fato, você manter o seu ataque, que além do encaixe, te deu muito resultado. O treinador que num certo momento ali, acho que fez um bom trabalho, vacilou em algumas questões ali, principalmente de Copa do Brasil, mas depois a gente vê o entrosamento com o elenco, isso é fundamental numa equipe. Então acho que o Corinthians começa a temporada assim, num ótimo momento, com o presidente ali caladinho, né? Fica quietinho, trabalha nos bastidores, calado vence. Calado vence. Mas a gente chegou a essa conclusão de que a temporada termina de uma maneira positiva, porque de fato foi um bom segundo semestre do Corinthians, ou porque esse primeiro semestre foi tão ruim, aquele, né? E a perspectiva era talvez das piores, até de rebaixamento, que qualquer coisa serviu para deixar o corintiano animado? Dividir, assim, o último trimestre, acho que fica melhor. Acho que fica melhor. O último trimestre do Corinthians foi espetacular. As 9 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. A gente fala aqui, o torcedor corintiano não queria nem que 2024 terminasse, porque o final do ano foi muito bom. O Ramon Dias conseguiu encaixar, conseguiu achar as peças que fizeram com que o time funcionasse muito bem ao longo do final da temporada 2024. E o torcedor corintiano empolgado e tudo mais. E a melhor notícia, como a Mari falou, a melhor notícia para o torcedor corintiano é que você manteve, né? Teve a manutenção desses jogadores que fizeram parte. Tinha ali uma questão com o Yuri Alberto, um assédio, pode sair, não pode não. Fica o Breno Bidon, que para mim vai ser esse cara que pode aí dar, né, ajudar a encher o caixa do Corinthians nesse ano de 2025. Para mim é uma realidade, é um moleque que é muito fora da curva, é bom de bola demais. E essa renovação já com proteção. E se vocês quiserem comprar, vocês vão ter que gastar um dinheirinho, que eu acho que vale. O Breno Bidon, enfim, volante, canhoto, é diferente. Tá agora na seleção, o torcedor corintiano pode ficar chateado, né? Vai perder o início da temporada, ele pode perder, se eu não estou enganado, 10 das 12 rodadas do Campeonato Paulista. Cara, mas já é vitrine. Sabe? Já é vitrine. Ele participou, por exemplo, lá no meio do ano, a gente pode falar, no início do ano, ele participou lá do Sul-Americano Sub-20. O Brasil ganhou, não ganhou, também, enfim, né? Ganha rodagem, uma questão de, enfim, mesmo que seja da idade, que ele já está um pouco acima, né? Assim,
trabalhando com um profissional, Sim, mas sim. ele vai pegar a categoria de base, mas já é uma rodagem importante para o moleque É de importante talento. estar na seleção, né? Sim, tá na seleção. Você tá na seleção, já é outro peso. Mas não atrapalha Atrapalha o clube, mas Atrapalha assim... o clube. Mas é muito início pra de temporada Atrapalha também, né? o time, não atrapalha o clube. Exato, é isso. É isso, atrapalha Mas o acho também time, que mas o clube por continua ser bem. início de temporada pesa menos, né, nesse momento. Porque todo mundo tá retomando o ritmo, quando o bicho pegar mesmo, que é ali pro fim do primeiro trimestre, né? De fato. E o Corinthians passou na temporada passada a situação do Carlos Miguel, né? Uma multa baixíssima. Verdade. E aí não teve o que fazer, não tinha como Teve segurar a questão o do goleiro. o volante também, que foi lançado Moscardo. pelo Luxemburgo, Moscardo. Que era também. parceiro do Bidon na base. Exatamente. E o Bidon estava aqui, não é, Mari? De campeão e destaque da Copinha. Exatamente. Olha como em um ano mudou a carreira dele. Mas assim, antes de voltar com o Vlad também, Mari, eu queria te perguntar... O que o Corinthians fez, porque é claro que a gente começa a projetar o que aconteceu na temporada passada para o que pode ser essa temporada. O que o Corinthians fez no último trimestre, que foi o que faz o torcedor ficar feliz, com as peças que ele tem, isso garante um 2025 mais tranquilo? Tem elenco, profundidade, garantia de que será um ano mais tranquilo? Não, acho que não tem essa garantia. O Corinthians, ele caiu na Sul-Americana, enfim, Copa do Brasil, mas principalmente na Sul-Americana, porque ele precisou priorizar o Campeonato Brasileiro. A situação do Campeonato Brasileiro era, de fato, muito delicada. Se ele tivesse um elenco com uma profundidade um pouco maior das peças, talvez ele conseguiria manter um nível de Sul-Americana, de você descansar alguns jogadores, mas você conseguir ainda ficar vivo na Sul-Americana, porque o Corinthians conseguiu, né, prorrogar essa eliminação quase que até a reta final. Mas o calendário ele é muito puxado e você colocar a temporada inteira, por exemplo, nas costas do Memphis, você talvez já não possa mais contar com isso. No caso do Bidon, que agora tem essa negociação, pode perder no meio do ano. Acho que as peças de reposição do Corinthians, elas precisariam ser um pouco mais niveladas com o time titular. Sim, ganhou ótimas alternativas, principalmente no meio de campo, né, entre os volantes, enfim, quando o Corinthians fez um bom mercado, mas você pensa nas laterais, você pensa na zaga, você pensa em outras áreas do jogo, que numa temporada completa, ainda mais com o Corinthians em pré-Libertadores, a pré-Libertadores é puxadíssima, né? Assim, e é traiçoeira demais, é muito, né? Então acho que tem que identificar um pouco melhor essas peças de reposição, pelo menos um pouco mais no nível do time titular. Porque por conta desse último trimestre, né, Jailson, a perspectiva é boa. Sim. Mas se o Corinthians repetir os resultados nessa temporada, a gente vai avaliar que foi uma temporada ruim. Sim. Porque a temporada não foi boa. Sim. Chegar no final de 2025, a gente falar, o Corinthians terminou o ano com uma vaga na pré-Libertadores, não. A expectativa é completamente diferente. Não é? A expectativa é completamente diferente. Só que aí eu vou não é de garantir um ano mais tranquilo, mas a minha expectativa é que o Corinthians tenha um ano muito melhor do que 2024. Aí eu tô falando minha expectativa. Pelo término da temporada do Corinthians, pela manutenção do trabalho, pela manutenção dos jogadores. Eu concordo com o que a Mari falou em relação a algumas peças. Por exemplo, você precisa agora contratar um lateral direito. Já que o Fagner foi pro Cruzeiro, você precisa de alguém para ser reserva do Mateuzinho. Do lado esquerdo tem o Matheus e o Bidu e o Hugo. Tem que ver como é que vai ser. Se o Matheus Bidu agradou na reta final. Tem que ver se ele vai manter esse nível de atuação. O resto do time eu até entendo. O Thales Magno, por exemplo, se ele for um pouco mais para cima, ele consegue ali não suprir tecnicamente o Memphis, que não tem comparação. Mas é um jogador que também, no início, quando ele chegou, ele foi muito bem. Então, eu não vejo tanto com o Romero, né? Eu não vejo tantas lacunas assim no elenco corintiano. Acho que no meio do ano, dependendo do que acontecer, das saídas no meio do ano, porque o Corinthians vai ter que fazer caixa, aí vai precisar fazer alguns tipos de movimentações, assim, uns 3, 4 nomes. Mas não vejo tantas lacunas assim, não. Para mim, a correção de rota que o Marra, que eu estou aqui hoje no lugar, sentado no lugar do Marra, mas que o Marra falou ao longo do final do ano todo, a correção de rota que o Corinthians fez no meio do ano passado, pelo menos para mim, gera expectativa, ainda mais com o final do ano, de que o 2025 seja melhor. Pelo menos até o meio do ano de 2025. Ô Vlad, só atualiza pra gente também, por favor, se você tiver informação, a questão do patrocinador, né? Porque eu lembro que o nosso flashback de 2024, a gente debateu por 2 meses muito mais a situação financeira do Corinthians e de marcas do que necessariamente até do campo e bola do Timão, né? Como que tá? O Corinthians, ele aguarda a questão da Esportes da Sorte para ver se ela vai conseguir realmente
a autorização do governo federal e poder operar em todo o território nacional. Por enquanto, o que a gente sabe é que ela tem cumprido todas as obrigações, tem pago tudo direitinho em ordem, mas o Corinthians se movimenta nos bastidores, porque se caso a Esportes da Sorte não conseguir essa autorização nacional, o Corinthians vai ter que rescindir o contrato e vai ter que buscar outros patrocinadores. Até o momento, o que a gente sabe é que está tudo parado no momento, o Corinthians aguardando a Esportes da Sorte, mas ao mesmo tempo se movimenta nos bastidores para tentar justamente ter um plano B, caso isso não dê certo. Ô Vlad, a gente está vendo que tem uma movimentação em frente aí ao centro de treinamentos, né? Qual que é o ambiente por aí? Porque a gente já mostrou, até no ano passado mesmo com você aí, protestos, né? E ambiente bem diferente. Isso acho que envolve essa relação do torcedor com o clube e nos bastidores também, né? Porque em determinado momento do ano passado, a questão toda envolvendo o impeachment foi evoluindo. E não sei como é que a temporada nos bastidores ali começa também para o Corinthians nesse sentido, Vlad. Olha, aqui no CT Joaquim Grava, com os torcedores, o clima é o melhor possível. Muita animação, a gente vê uma quantidade muito grande de torcedores aqui. O pessoal, quando os jogadores chegaram, pediram fotos, autógrafos. Inclusive, é uma situação muito tranquila em relação a isso. Tirando a parte do Garro, né, do acidente, infelizmente, que aconteceu, de resto, muito tranquilo o Corinthians. Porque o Timão, ele tem como objetivo nessa temporada, principalmente, fazer a manutenção do elenco. O que a gente viu, a gente falou a respeito das chegadas, até o momento nenhum jogador foi contratado. E 6 jogadores já saíram. Todos eles reservas. Vamos lá, os que saíram. O Fagner, que foi para o Cruzeiro, o Matheus Araújo para o Ceará, o Rony para o Mirassol, o Juan Oliveira também deixou o Corinthians, além do Pedro Henrique, atacante que vai para o Ceará, vai assinar um contrato em definitivo, e o zagueiro Caetano. Os nomes novos, entre aspas, aqui do CT, são jogadores que estavam lesionados ou que estavam emprestados e retornaram. Então o Corinthians agora teve a volta do João Pedro Choca, que estava emprestado ao Ceará, o Maicon, que passou boa parte da temporada lesionado no joelho, também já voltou, vai treinar normalmente com o elenco, pode ser utilizado inclusive no começo da temporada. O Palácios, lateral esquerdo, que também praticamente não atuou na última temporada, pode ser uma opção aí junto com o Hugo e o Matheus Bidu, além do atacante Héctor Hernandes, outro também que jogou muito pouco no Corinthians, sofreu uma lesão e em breve também está de volta aos campos, Mari. Tem o Héctor Hernandes ainda, né? Tem. Verdade. A gente viu muito pouco, verdade. né? A gente viu muito Sim, pouco. ele se machucou logo no início. Não foi? Ah, não lembro. Acho que foi. Eu sei que ele se machucou logo no início, tinha expectativa por conta do jogo aéreo. Até Isso. que eu, na época, eu até fui dar uma pesquisada e tudo mais, mas não deu nem pra ver. Ele se machucou e ficou por lá mesmo, ficou pelo DM. E depois o Yuri Alberto... Aí esquece, aí acabou. Também com a Yuri chegada Alberto, do Memphis, Memphis, não é? E aí ficou, até sobrou pro Thales. É verdade. A gente tá falando aqui do Thales Magno, o Thales Magno tinha sido um baita E salvou reforço, o time naquele jogo contra o Red Bull, Red Bull né? Bragantino, na Sul-Americana e tudo mais, só que tu vê que no final da temporada a gente nem falou do Thales Magno, porque ele perdeu espaço justamente por conta dessa ascensão da dupla. Então, bem, pra mim, e o Maicon, a gente tá falando do Maicon do Shakhtar, o canhotinho, o Maicon pode, inclusive, se conseguir aí se livrar das lesões, porque o Maicon tem 2, 3 temporadas, coitado, que não consegue jogar. Desde que ele retorna, sempre se machuca, ele pode fazer justamente a função do Bidon. Sim. Que foi para a seleção, que vai ficar por lá e tudo mais, mas o Maicon pode aí ser uma peça ali de observação do Ramon Dias na mesma função, mesma posição, igual. Até a perna é igual. Igualzinho. Agora, há um ponto de atenção, né, com o Garro, assim. O Garro foi o principal jogador do Corinthians na temporada. A gente fala muito do Yuri Alberto. E do Memphis. Mas o Garro na temporada do Corinthians, momento ruim, no momento bom, ele foi o grande destaque. Então, acho que é um grande ponto de interrogação, né, porque... a gente está falando de um assunto que foge do controle, vamos assim dizer, de comissão, né? Exatamente. Choque também. Também tudo, físico, né? técnico. É isso, porque... Foge de tudo isso, né? Enfim, você pode dar todo o suporte e ainda assim a cabeça não comandar mais. Tanto a parte jurídica, porque tem desdobramentos, mas também na parte mental, né? O quanto que isso afeta o dia a dia do jogador. E nós vamos falar do Corinthians e toda a expectativa para a temporada de 2025, que acabou ficando robusta, né? Bem diferente do que era imaginado lá atrás. Tem Campeonato Paulista, pré-Libertadores, tem Copa do Brasil, Brasileirão. E aí, que Corinthians pinta em 2025? Vai, Corinthians! Para falar do 2025 do Corinthians, é preciso voltar em 2024. Início da gestão Augusto Melo, cheio de expectativas. A partir de 2024 acabou a farra. Corinthians novamente protagonista. A reformulação do elenco como meta. Nomes como Gil, Giuliano e Renato Augusto deixaram o time.
Na primeira janela de transferências de 2024, 11 contratações, com destaque para o argentino Rodrigo Garro, maior investimento, 35 milhões de reais. Ao todo, o Timão gastou 128,5 milhões de reais. Fato é que o time sob o comando de Mano Menezes não engrenou. Corria o risco de rebaixamento no estadual e o técnico caiu após uma sequência de 5 derrotas. Para o seu lugar veio o português Antônio Oliveira, que deixou o Cuiabá. Esta equipa talento tem que nunca mais acaba. Mesmo reencontrando o caminho da vitória logo na estreia contra a Portuguesa, o Corinthians não conseguiu se classificar para a segunda fase do Paulistão. E o treinador caiu após a derrota para o Palmeiras na 13ª rodada do Brasileirão, com o time em penúltimo com apenas 9 pontos. Para seu lugar, o argentino Ramon Dias, com a missão de livrar o time do rebaixamento. Dá para vocês garantirem ao torcedor que o Corinthians também não vai barrar? São emoções diferentes. São emoções diferentes, momentos distintos, muito graves. Aqui temos a capacidade de mudar muito rápido, mas na nossa mentalidade viemos para brigar lá em cima, queremos brigar lá em cima com o grupo. Venimos para pelear arriba, queremos pelear mais arriba com o equipo, com o grupo. Com o início da janela de transferências do meio do ano, mais 8 contratações, com destaque para nomes que viriam ser a espinha dorsal de um time que terminaria o ano bem. O goleiro Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho e Memphis Depay, que chegou somente em setembro. Na Europa, me perguntaram por que decidi jogar o Campeonato Brasileiro. Eu penso que muitas estrelas saem do Brasil, grandes jogadores. Aqui é a meca do futebol. As crianças na Europa olham como eles jogam. A razão de eu estar aqui hoje é maior que o futebol. Na estreia do holandês na 27ª rodada, o Timão ainda estava na zona do rebaixamento e se equilibrando em 3 competições. Chegou às semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Mas o objetivo de escapar da degola começou a sair do papel na 30ª rodada. Dali em diante foram 9 vitórias seguidas, com 5 gols de Memphis Depay e 7 gols de Yuri Alberto. E da beira do abismo, terminou o ano com vaga conquistada na pré-Libertadores. Que eu posso continuar desse jeito no meu melhor momento, na minha melhor fase aqui no Corinthians. Para esse ano, deixar a equipe o zagueiro Caetano, os meias Juan Oliveira e Matheus Araújo, e o atacante Pedro Henrique, além de Fagner, emprestado ao Cruzeiro. A expectativa é reforçar o time. A diretoria prioriza um zagueiro canhoto, lateral esquerdo e um meia atacante. O nome de Pogba esteve sempre nas especulações. Porém, até o momento, o Corinthians é o único dos grandes de São Paulo que não fez nenhuma contratação. À frente, uma temporada cheia. A estreia será no Campeonato Paulista, dia 14, contra o Bragantino fora de casa. O primeiro clássico será contra o São Paulo no Morumbi, no dia 25 de janeiro. E a pré-Libertadores já e Campeonato Brasileiro. Corinthians, por enquanto, sem reforços, mas com a base mantida. Para 2025, será suficiente? O acerto foi muito grande e é dentro disso que nós vamos projetar o 2025. Nós temos hoje um grande time, um time entrosado, cada dia mais forte. Mostrou nessas últimas 9 partidas e outras também que empatou. O Actei jogou melhor e acabou perdendo, mas enfim, essas últimas 9 partidas já deu uma diretriz para nós. E o Corinthians hoje tem um belo time montado, então é muito mais fácil hoje você encaixar uma ou outra peça dentro disso. Deixa 2024 para trás, o que ficou lá no início, chegada de presidente novo, muita turbulência. Vamos focar nos últimos 6 meses do Corinthians. Ramon Dias chega no Timão em julho, Memphis Depay em setembro e o Corinthians que brigava para não cair, está aí com 4 competições na temporada 2025, Campeonato Paulista, Pré-Libertadores, Brasileirão e a Copa do Brasil. Capelanes, uma reviravolta em meio a um incêndio enorme. Você para pensar que o Ramon Dias teve 6 meses numa janela, ele chega no meio da janela de transferências, né? Chega no meio do ano e Depay, só 3 meses em campo, conseguiu fazer esse estrago positivo no Timão, né? E o futebol é muito maluco, né? Porque o Ramon Dias, por um jogo ele não caiu, né? Né, Ronaldo? Lembra? Contra o Palmeiras, se tivesse perdido, eventualmente empatado, teria caído. E aí conseguiu justamente no jogo contra o Palmeiras, foi aquele clássico da cabeça de porco, recuperar. Meu único ponto aqui em relação ao Corinthians, assim, eu vou um pouco na contramão dos demais. Tem muita gente que acha que o Corinthians não é favorito pra nada, que não vai conquistar
conquistar nada no ano. Eu já penso um pouco diferente. Me preocupa um pouco a janela de transferência. O Corinthians não ter se reforçado defensivamente falando, eu acho que é um grande equívoco. Que eu acho que são 2 laterais ainda limitadas. Sistema defensivo também. Tem o André Ramalho, que é muito bom. Gustavo Henrique melhorou, mas não acho que seja o ideal ainda também. Kaká também não faria o investimento que o Corinthians vai ter que fazer para exercer o poder de compra desse jogador. Então acho que o Corinthians é ainda um time desequilibrado. Do meio para frente vai muito bem, tem que ver a questão emocional de como volta o Rodrigo Garro com tudo que aconteceu em meio às férias. Mas eu acho que é um time que em competição de mata-mata pode chegar longe, assim como chegou no ano passado. Antes do Ronaldo Giovanelli falar sobre a temporada do Corinthians, você vê o Corinthians favorito onde? Qual competição? Eu? É. Eu acho que o Corinthians tem condições de conquistar uma Copa do Brasil. E por que não se focar na Libertadores dá pra chegar longe? Se focar, você tá dando risada, mas é o seguinte, tem que abrir mão. Esse maluco tá estranho. Abrir mão de calendário, que é quase impossível aqui, é uma utopia. Onde? Nem o Ronaldo concordou. Vou dar um exemplo, Campeonato Brasileiro não tem que ir com força máxima. Tem que deixar claro, a competição de pontos corridos não tem elenco pra ganhar. Então vamos fazer um beabá aqui. Vamos colocar time alternativo no Brasileiro. Calma e vamos focar nas competições. Calma aí. Aí o Corinthians consegue ganhar. Você viu o que aconteceu com o Galo na temporada passada? Que tinha mais elenco do que o Corinthians. Mas não é uma regra isso para todos os times. Fazer um beabá ali no Brasileiro. Não é uma regra, não é uma regra. Aconteceu com o Galo, mas não aconteceu com outros clubes também. Time alternativo no Brasileiro, Corinthians? Eu acho que sim. Irmão, o Corinthians com o time alternativo no Brasileiro, mais um ano vai brigar para não cair. Acho que não, esse time alternativo quase foi campeão da Sul-Americana, caiu na semi. Para. Chico Garcia tá ali, eu diria que um tanto quanto espantado. A sua expectativa para 25 do Timão? É impressionante, cara. Ele criticou tudo do Corinthians no ano passado. Aí vira o ano, o Corinthians é favorito a tudo. Eu não entendo nada. Eu não falei isso. Eu não falei isso, Chico. Tem que contratar. Ele falou do fair play. Ele falou do fair play financeiro. Eu falo do fair play financeiro. Agora ele tá falando que o Corinthians tem que contratar. Não. Você tá aí equivocado. Dá tempo de dar uma sublinhada? Dá tempo de fazer... Se esse país fosse sério, porque aqui é o país que os humoristas são levados a sério e os políticos não. E as pessoas que fazem coisa errada também não. Tá? Esse é o Brasil de hoje. Se o fair play financeiro fosse colocado na regra, eu me arrisco a dizer que muitos clubes do futebol brasileiro que hoje estão na Série A estariam até sem divisão. Estariam na Série B, na Série C. Mas fala aqui aí, pode tudo falar. Galo, Corinthians, clubes que devem bilhões. Mas tá tudo certo. Mas aí se a gente for falar sobre a dívida dos clubes, o futebol brasileiro acaba hoje. Nós vamos para um programa de culinária. Mas é porque tá todo mundo devendo, tá todo mundo errado que a gente vai deixar quieto? Não, eu tô te falando que se for falar da dívida dos clubes, amanhã não tem time para ir a campo, não tem dívida. O Atlético Paranaense também não. O Cuiabá é bem administrado. E esses clubes entram na tarrequeta porque os outros devem um monte, continuam gastando e não pagam quem deve? É legal? Gente, 2025 tá começando. Calma, Capelani, está começando. Chico Garcia, Corinthians terminou com 9 vitórias, conseguiu uma pré-Libertadores. Ramon Dias, aí 6 meses de trabalho, Memphis Depay, 3 meses só. A sua expectativa para um time que só teria Campeonato Paulista e Brasileiro e agora tem Copa do Brasil e pré-Libertadores? A expectativa é gigante. Eu acho que tem que contratar de forma pontual, especialmente na questão defensiva, nas laterais. Eu acho que tem que... Mas o time terminou com uma base. O time titular, que obviamente não vai conseguir jogar todos os jogos, o Bidon mesmo tá indo pro Sul-Americano Sub-20, então vai ser um desfalque, terminou como titular a temporada. Quantas competições, Chico, por favor? 4? Não entendi. 4? Eu não entendi. 4? Então olhe para o telão, Ronaldo Giovanelli, que vai ficar mais fácil de Ronaldo Giovanelli entender. O Capela falou que não, só uma competição, o Capela falou que o Corinthians ia ficar esse ano. Essa é a temporada do Corinthians, temporada 2025 do Timão. Já tem estreia contra o Red Bull aqui no dia 16, já semana que vem praticamente. E tem a Libertadores no dia 19/2, Universidade Central da Venezuela. Aqui começa a vida do Corinthians de 2025. Solta, bebê! Olha lá! Chico, não tem muito tempo de pré-temporada, já chega com jogos grandes e importantes. Mas ali no dia 19, por exemplo, o Bidon já estaria de volta, mesmo se a seleção sub-20 chegar na final do Sul-Americano, que termina dia 16. Ele perde as 10 primeiras rodadas do Paulista. Né? Ele pega só as 2 últimas, mas aí tem o Michael, né? O Michael tá recuperado de lesão. Esse ano você veio bonitinho, sabe tudo do Corinthians. Não, mas dá uma sublinhada. O Chico me cornetou e falou que a expectativa do Corinthians no ano é gigante. Quer dizer, ele tá concordando comigo com o que eu falei aqui. Mas entre as expectativas que é grande, mas é porque você falou o contrário. Claro! Porque o Chico, você tá muito louco. De que eu não quero nesse café que você tomou? Você detonou o Corinthians no ano passado, aí esse ano volta. Não, o Corinthians é favorito. Eu acho que
que o Corinthians pode ganhar. Quando eu falei aqui que o Corinthians era o favorito a ganhar o Paulista, você riu da minha cara. Porque você tá sendo oportunista. Então vamos colocar ordem na casa rapidinho. Capelanes, o Corinthians vem como favorito em quais competições? Vamos ver. Vamos lá. O favorito ou entre os favoritos? É uma coisa diferente. O favorito do Paulistão para mim é o Palmeiras. Mas entre os favoritos, o Corinthians entra sem dúvida alguma. Na Copa do Brasil, o favorito para mim pode ser Palmeiras e Flamengo dividindo o protagonismo. Coloco talvez o Botafogo um pouquinho abaixo. O Corinthians entra como um dos. Não é o candidato ou favorito a nada no ano, mas está entre os. Por isso que é bom perguntar de novo para esclarecer, porque na internet tem o famoso cortes, Gabi. O Corinthians chega como favorito em alguma das 4 competições. Cara, passa o ano, o cara continua completo de um louco da cabeça. Tem e você chama de amigo, hein? Não, isso tem que internar esse Mr. Bean, concordou comigo? Cara, eu concordo com você falou. Não, mas nesse caso, assim, pra mim, o favorito não é nenhuma competição. Isso. Não é. Pra mim, o Corinthians tem um grande time titular, tá? Um grande time titular, muito bom. Todas as peças, pra mim, são bons jogadores ali que conseguem fazer a função que precisa ser exercida no campo. Só que o favorito, se você para pra comparar com o elenco de Palmeiras, não tem comparação pra mim. Flamengo não tem comparação. Só que nas Copas o eu não duvido. O elenco do Corinthians hoje não tem comparação com o elenco do Palmeiras. Elenco não tem comparação. Pra mim, Só pra lembrar que o Corinthians meteu 2-0 em casa no elenco não. Com 30 minutos de segundo tempo. Eu acho que hoje são comparáveis. Eu acho que hoje os elencos são comparáveis. Olha, Chico, olha que o Corinthians reforçou. Mas elenco é diferente de time. O Corinthians hoje conseguiu se encaixar, tem um time, tem bola pra jogar, mas acho que é um elenco ainda capenga. E quando você pensa do Palmeiras, é um elenco mais linear, mais estruturado. O Palmeiras também tem dificuldade. Esse time reserva do Palmeiras é pau a pau com o titular do Corinthians hoje. O time reserva do Palmeiras hoje, no mano a mano, é pau a pau com o titular do Corinthians. Perde do meio pra frente. Do meio pra trás é pau a pau. Corinthians não perde o time do Palmeiras. O Vitor Reis, se eventualmente for titular ou reserva do Palmeiras, não joga no Corinthians de hoje. O Coronado e o Thales Magno são reservas do Corinthians. O Coronado não tá jogando nada. E o Thales Magno, com todo respeito, a magia sumiu. O jogo é no Alisson, mas o Corinthians não perde pro Palmeiras, não. Fica esperto. Como é que é? Olha pra câmera. 2-0, meteu 2-0, fora o sacode e cabelo de porco. Tudo. Foi tudo. Lembrando, amiguinhos, que cabeça de porco não é legal. Não, maneira de importante. Quase quebrou o pé do Yuri Alberto. Chico Garcia, o Corinthians chega como favorito em alguma das 4 competições? No Paulista. No Paulista, eu acho que o Corinthians é favorito. Paulistinha a gente não terminou a temporada melhor do que qualquer outro paulista e, pra mim, começa o ano como favorito a ganhar o Paulistão, mas nas outras é candidato. Não, na Copa do Brasil mesmo, quando chegar com Botafogo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, aí a coisa embaça. É candidato, vai estar no bolo, mas favorito mesmo é o Paulistão. Mais que o Palmeiras? Hoje mais. Ué? Olha pra câmera da verdade, Capelanes, e me fale sobre essa declaração do Chico, que acaba de dizer que o Corinthians entra como favorito no Paulista, mais do que o Palmeiras. O Chico é um insano. O Chico é um insano. Não, em todas não, só no Paulista. Só no Paulista. Com todo respeito, Chico, me ajuda. Falar que o Corinthians hoje é mais favorito que o Palmeiras pra competir, pra ganhar, é só você analisar o nível de contratações. Como é que foi o último confronto, velho? O último confronto. E como é que foi o último confronto, Pega o recorte de 5 anos pra cá. Como é que foram os últimos confrontos de Palmeiras e Corinthians? E aí? A freguesia instalada, as eliminações que aconteceram, as goleadas. Mas a pergunta é de 5 anos, não é de agora. Chico, você quer pegar recorte, eu pego também. Esse discurso do Chico também de que o Corinthians acabou o ano muito melhor do que... Irmão, o Palmeiras terminou o ano lá em zona de Libertadores. Foi vice-campeão. É importante lembrar o seguinte, o Corinthians acabou o ano bem porque a gente precisa pegar o recorte da primeira parte da temporada. Que era horroroso, não tinha o elenco. O Palmeiras foi vice. Falar de agora, gente. O Palmeiras foi vice. O Chico tem uma mania de fazer um recorte. Eu vou tirar as tesouras do estojo dele, porque ele gosta de fazer um recorte que só lhe compete, né? Dos últimos... Outro dia, lembra, no ano passado, ele fez o recorte. Nos últimos 3 jogos, o Corinthians foi bem. Só que não tinha, acho que 4 vitórias na temporada. Gente, 9 vitórias, Vamos fazer o seguinte. São péssimos. Pois é, pessoal. O Corinthians, que não é bobo nem nada, fez aí o anúncio de renovação de Breno Bidu até 2029. Né? O timão que se protege contra assédios com valorização de salário e multa rescisória. Então o Corinthians melhorou aí o salário de Breno Bidu e a multa rescisória, né, deu uma boa escalada aí, já se prevenindo para não perder o jogador para outros times, né? Tem aí também essa questão aí do Rodrigo Garro, que retorna ao Brasil sem falar com a imprensa. O meia, né, que foi indiciado
né, lá na Argentina. Não quis falar com a imprensa, eu acredito, na minha opinião, fez certo mesmo em não falar com a imprensa, né, já que não tem nada lá contra ele, já que não tem nada aí, né, tá em segredo de justiça, tá em processo, então melhor não ter falado mesmo. E a barca do Corinthians, né, o Corinthians que mandou aí o Fagner embora, o Pedro Henrique, o Rony, o Juan Oliveira, o Caetano e o Matheus Araújo, foram 7 jogadores que saíram aí do time do Corinthians, né. Eu acredito que o Corinthians vai fazer aí uma pequena reformulação, né. Acredito que desses 7 jogadores que saíram do time do Corinthians, o Corinthians vai conseguir trazer aí no mínimo aí uns 3 jogadores aí bem, uns 3 bons jogadores que possam somar ainda mais no time do Corinthians. Mas e aí, o que é que vocês acham? Na sua opinião, quem vocês gostariam de ver atuando com a camisa do Corinthians, né? Quem vocês gostariam de ver atuando com a camisa do Timão? Lembrando que o Corinthians já vai começar aí o Campeonato Paulista, tá? O Corinthians que vai começar aí o Campeonato Paulista, né? Então vamos ver aí o que é que pode acontecer para este Corinthians, para esse Timão aí, né? O Corinthians que começa agora dia 16 contra o Red Bull Bragantino, o Campeonato Paulista, e já estreia na pré-Libertadores, né? Na segunda fase, dia 19 de fevereiro, né? Então já tem que estar se preparando, já tem que estar preparado aí para essas competições. Mas e aí, quem vocês gostariam de ver atuando com a camisa do Timão? Deixa aqui nos comentários, querendo saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!